Sextou, pessoal, sextou. E se sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre uma cidade na Índia que é considerada, na verdade hoje já é ruínas, né? São ruínas, mas é considerado o lugar mais assombrado da Índia e essas histórias elas são passadas de pai para filho e assim sucessivamente. E hoje, né, com o advento das redes sociais, essa cidade ela ficou muito conhecida e a quantidade de pessoas que vão até o local para fazer turismo, principalmente o tipo de turismo fantasmagórico, é bem grande. Por situações naturais e também por situações sobrenaturais, existe um aviso, inclusive, que você não pode ficar no lugar depois do pôr do sol e antes do sol nascer. Isso é uma proibição, assim, que foi o próprio lugar ali, um Instituto de Arqueologia da Índia que acabou colocando essa proibição depois que algumas coisas começaram a acontecer, incluindo sumiços, incluindo imagens que foram sendo mostradas e pessoas que se perdiam e nunca mais eram encontradas. O interessante também desse lugar é que parece que não adianta você fazer uma casa, por exemplo, e colocar um telhado. Pelo menos umas 400 de anos as pessoas estavam tentando colocar tetos em suas casas e não conseguiam. E parece que tudo isso vem de uma maldição. Hoje nós vamos falar sobre Bangar. Bangar também é conhecido como a cidade dos fantasmas na Índia. Então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bangar é uma cidade que teria sido fundada, tá? Pelo menos é o que conta aí as histórias, em 1573 por um homem chamado Mansim I. Era um Navirátinas da corte de Akbar. Esse local ficaria no estado de Alwar, no Rajastão. Então esse local ele não era habitado por pessoas. Quando Mansim decidiu pedir ali na corte esse território para que ele pudesse fazer uma construção que seria a moradia do filho dele, o precioso filho dele. Afinal de contas ele era o segundo dos filhos dele. Depois disso ele só tinha filhas, mulheres, então ele era o único homem da família e o nome dele era Madhusim I. Então Madhusim I estava ali aguardando que o pai fizesse essa construção, porém quando o pai chega até o local, ele encontra o que eles chamam de a seta. Acredito que para nós seja como se fosse o referente aí a um mago, uma pessoa aí mais espiritualizada. O que aconteceu foi o seguinte: quando Mansim chega no lugar, ele se encontra com esse homem, porque esse homem ele tomava conta, vamos contar aí desse vale, né? Porque o lugar parece um vale, fica no sopé de uma montanha, tem vários pontos muito altos, é lindo demais. Balanat seria esse tal mago, esse tal asceta, esse homem considerado aí por muitos um homem até mesmo um santo. Aliás, é um dos nomes que eles chamam, né, a cidade e a maldição do Homem Santo, né, a cidade dos fantasmas e a maldição do Homem Santo. Só que aí também não é colocado que nenhum deles ali era um santo, mas parece que esse homem aí, ele deu o seguinte aviso para o Mansim. Ele disse: você pode construir o que você quiser aqui, porém, você respeite o limite da minha casa. Quando ele disse isso, na verdade, o limite que ele estava se referindo era o sol, que era muito precioso para ele. Então ele meditava nesse sol, ele precisava desse sol como uma energia vital para ele. Então ele disse o seguinte, que nenhuma das construções poderia fazer sombra na casa dele, nos telhados da casa dele, e que eles construíssem tudo de uma forma ali que não fosse tão alta e que também era importante que esse sol batesse em todas as casas, que também serviria como proteção para aquele lugar. No que o Balanat falou, então sempre respeitou a casa do Balanat e foi construindo, fazendo todas as construções em uma altura, até mesmo o forte, a casa principal, fazendo santuários, casas para as pessoas que foram morar no lugar. O Balanat e o Mansim ficaram ali tranquilos, não tinham nenhum problema, ele continuou as atividades espirituais dele e o Mansim foi conseguindo terminar essa moradia, que seria a moradia do filho dele. Mansim, durante a construção, foi percebendo que o lugar era um lugar muito rico e enquanto ele ia construindo, respeitando todas as regras que foi colocada então por esse asceta, ele percebeu que ele estava se tornando uma pessoa cada vez mais rica. Nós estamos falando de uma pessoa absurdamente rica. Então, quando o filho dele acaba tomando posse do que seria dele, porque ele foi até esse local criar esse lugar para o filho dele morar, o filho ficou um pouco deslumbrado com a quantidade de dinheiro, vamos colocar assim, de riqueza que tinha no lugar.
não era dinheiro, porque a gente está falando de uma obra medieval, mas de todas as riquezas que tinham nesse lugar. E o que mais encheu os olhos dele é que já tinham pessoas muito ricas daquela localidade que já estavam se mudando para esse lugar, que era considerado ali quase um santuário. Muitos chamam, inclusive, de santuário até os dias de hoje. E era muito bonito. Eles tiveram até mesmo cuidado de fazer obras que ficam assim em torno. É quase como se eles tivessem aprisionado uma cachoeira. Todos os pontos são extremamente bonitos, extremamente respeitosos quando ele encontra ali. E também baixos. Então, não tinha nada ali muito alto, não tinha nada ali que desse para você ver ali tão de longe. Só que parece que desde a época do Madusi, ele pensava da seguinte maneira: com todo esse dinheiro, quanto maior ficarem essas construções, mais pessoas com mais poder, com mais dinheiro vão começar a morar aqui. Então aqui pode se transformar em um pequeno reino. Então ele começa a aumentar as estruturas das casas, dos palácios, das fortificações, dos santuários e também construir santuários cada vez mais bonitos, cada vez mais opulentos. Só que até então ele estava respeitando, ele lembrava do acordo, o pai passa o acordo para ele e ele vai respeitando, pelo menos ali no forte e também na casa principal, que era o que poderia fazer sombra na casa então do asceta, e vai levando a vida. Só que aí ele se vai também, e muito provavelmente o asceta, porque eu não sei quantos anos aí esse asceta ele pode ter vivido, uma vez que, isso é bem importante a gente lembrar, porque ele teria feito esse acordo com o pai do Madusi, o Mansin. Então, ele já tinha uma certa idade, foi vivendo ali a vida. O filho do Madusin nasce e sabia que aquele era o legado dele. Ele continuaria tomando conta de Bangar, só que tinha uma coisa no meio disso aí. Parece que o tal asceta, ele não era mais vivo, só que a casa dele continuava de pé e ninguém parecia morar no lugar. Então ele achou que tudo aquilo era uma grande bobagem. Ele foi vendo com o tempo que quanto maior e mais opulentas as construções, mais e mais pessoas chegavam. O lugar era assim, uma ostentação pura. As pessoas usavam muitas joias, tinha de tudo, tinha mercado de perfume, de tecido, tudo funcionando dentro de Bangar. Então ele foi olhando tudo aquilo, toda a riqueza que ele começou a ter naquele local, e ele disse: não, eu vou transformar isso aqui num lugar muito, mas muito opulento, digno das pessoas que estão morando aqui e digno também e da vida que meu avô quis para mim. Muitas pessoas já moravam nas casas aí há muito tempo, então todas as casas eram de um único andar, tá? Um único andar, e eles se sentiam muito bem, eram casas muito bem feitas, muito bem organizadas. Lembrando que eles tinham os próprios, entre aspas, aí, arquitetos, e também tinham pessoas que cuidavam de tudo. Quando eles decidiram construir essa vila, eles pensaram em todos os detalhes. As entradas, que era sempre inspirada em outros grandes palácios que tinham sido feitos à época, palácios medievais. Então eles pensavam nas fortificações para que não fossem atacados, também pontos altos de vigilância e portões muito específicos ali, conjuntos de 2 portões, 3 portões. O lugar acabou ficando incrivelmente lindo. E ele olhando tudo aquilo, aquelas esculturas que tinha, né, a cabeça, principalmente ali a parte da cabeça ali dos deuses que eles acreditavam, que eles cultuavam, fora ali dos santuários, ele foi pensando: não, eu quero maior, eu quero um forte maior, eu quero uma casa maior, eu quero um castelo, vamos colocar assim, um palácio maior. Para tirar da cabeça das pessoas que começaram a criticá-lo, porque todo mundo sabia do que o asceta tinha pedido quando a cidade foi fundada, ele disse o seguinte: queria mostrar para as pessoas que não tinha por que acreditar na história de um asceta que teria vindo há tanto tempo atrás, feito um acordo com o avô dele, e que ele ia construir, fazer a construção e mostrar para as pessoas que nada aconteceria. Só que aí duas coisas vão acontecer, duas coisas muito sérias. Ele pega essa riqueza e ele começa a construir mais e mais, ele faz essa construção de um jeito proposital, fazendo uma lateral, tá? Uma lateral muito específica que fazia a sombra em toda a casa que tinha sido do asceta, tá? Então a coisa começou a ficar bem complicada, porque muita gente começou a ficar com medo e ele queria mostrar para as pessoas que ele iria fazer essa construção, terminar a construção e que nada iria acontecer. Só que tinha sido feito esse acordo lá atrás e o asceta tinha dito: o dia que a luz do sol ela não cair mais sobre o meu telhado, ela não cair mais sobre a minha casa, Bangar não prosperará mais e as pessoas não conseguirão viver aqui. Então as pessoas se grudaram muito aí nessa questão toda de medo, de meio que assim, isso foi um aviso, foi uma maldição, que foi isso? E esse rapaz, que se considerava muito destemido, decidiu fazer isso.
Só que acontece que pouco tempo depois da conclusão, então principalmente do forte e da casa, que fazia uma sombra total, deixando totalmente sem sol, que foi o único pedido que ele fez para que pudesse ser construído tudo aquilo, parece que a cidade começou a passar por muitos problemas e muitas pessoas começaram a ir embora, as riquezas já não eram mais iguais e eles começaram a prestar atenção que cada vez mais o lugar ficava mais bonito, mais brilhante, mais opulento, e isso fazia com que de muito longe tudo aquilo fosse visto. Então muita gente também, muitas pessoas ali que tentavam pegar essas cidades, né, principalmente ali os mongóis do norte, eles prestaram atenção que aquilo era um lugar muito rico, quando antes era um lugar também muito rico, mas era discreto e dificilmente era visto de tão longe, pelo menos não sem as pessoas que tomavam conta do lugar conseguir verificar, conseguir perceber que eles estavam sendo ameaçados. Mas agora com essas construções tão altas, conseguiam ver e conseguiam perceber que aquele era um lugar que talvez fosse interessante saquear ou até mesmo dominar. Então, ele foi colocando cada vez mais o orgulho dele e também a forma de tentar desmoralizar esse asceta, mostrando para as pessoas que era uma bobagem acreditar em tudo isso, quando na verdade o que ele queria mesmo era fazer com que o lugar ficasse cada vez mais rico, cada vez mais monumental, ignorando qualquer tipo de aviso por pura vaidade. E essa vaidade vai custar muito para ele. E esse é um lado da lenda de Bangar. Só que também existe uma outra lenda, e eu não acho que uma acabe excluindo a outra. Serão em tempos diferentes e talvez tenha assim muito a ver uma com a outra. E é por isso que eu não vou contar como duas possibilidades, mas eu vou contar essa história para vocês como continuação, porque veja como faz sentido. É contado também que a cidade de Bangar, ela se acabou devido a uma princesa que também um outro mago teria se apaixonado e por não ter ficado com ela, ele teria jogado uma maldição na cidade. Só que não faz sentido. Esse homem, ele vai ter essa interação com essa princesa muito tempo depois que a cidade foi construída, muito tempo depois que já fazia-se sombra na casa do asceta. Então a gente não sabe se esse mago, inclusive, colocou os olhos na princesa, essa devastação que o asceta teria avisado logo no começo na construção. Vocês estão conseguindo entender? É como se fosse assim, bom, tudo vai conspirando para que aquilo aconteça. O problema é que não foi tão rápido. Então ele imaginou que rapidamente aconteceria alguma coisa muito grande se fosse acontecer. Como não aconteceu, eles colocaram em total descrédito e continuaram vivendo a vida. Porém, e tem um porém grande, as pessoas começaram a ter problemas com os seus telhados. Por algum motivo, as pessoas, mesmo antes, tá? Logo que ele começou a fazer essas construções, os moradores começaram a perceber que seus telhados começaram a trincar, a rachar e tinham muitos problemas em relação a telhados. E eles acharam que era alguma coisa referente à forma com que as casas foram construídas e começaram a contratar pessoas para arrumar esses telhados. Só que não adiantava, era você arrumar, o telhado acabar estragando. E isso foi sendo aí levado por muitos e muitos anos. Então eles começaram a fazer grandes oferendas ali de incenso, várias coisas ali nos santuários, né, nos santuários dos deuses, só que nada adiantava, absolutamente nada. Até que de repente surge um mago que era muito conhecido ali por fazer coisas que não eram tão boas com as pessoas. Ele era um mago, mas parece que o que ele mais gostava de fazer ali não era uma magia muito boa. Esse mago convivia nesse lugar, convivia com as pessoas. Ele era um mago conhecido e que muita gente, inclusive, ia procurá-lo até mesmo para tentar saber se tinha alguma maldição jogada em suas casas e por isso, de repente, seus telhados eles não paravam ali, não ficavam ali totalmente consertados. Tentando consertar esses pequenos problemas que começaram a surgir na aldeia, começaram a surgir ali entre aquele povo, perda de dinheiro, pessoas começaram a adoecer, proximidade cada vez maior, né, mais próximo dos palácios, fez com que ele conhecesse a bisneta do Madusim, porque ela era filha do neto do Madusim, que era quem estava tomando conta então de Bangar a essa época, a época que aparece então esse tal mago que teria se encantado com ela. Ele teria visto ela passeando nos jardins, existiam muitos jardins ali verdejantes que eles cultivavam com muito orgulho tudo aquilo, fontes de água cristalina, mas tinha de tudo naquele lugar e talvez até muita coisa feita artificialmente, o que me deixa muito impressionada até mesmo pelo tempo. Quando ele coloca os olhos nessa princesa, ele basicamente fica obcecado em se casar com ela e ela estava em uma idade
em que o pai dela, que também era praticamente ali o dono de tudo aquilo, de todas aquelas riquezas, considerado basicamente um príncipe, ou até quem sabe um rei, começou a receber muitos e muitos pretendentes para sua filha, que se chamava Hastinavati. A Hastinavati, ela estava com 18 anos de idade, como contam em algumas fontes, mas a gente nunca vai ter certeza. Isso, lembrando, tá? Fica no campo das lendas. Hastinavati, então, que era adorada pelo pai, ela não era obrigada a se casar com ninguém que ela não quisesse. O que eu já começo a achar estranho, né? Porque antigamente não tinha muito disso. Bom, enfim. Não sei como estaria acontecendo em 1600 e pouco, 1700, não sei. Mas parece que seria um acordo ali que ela teria que escolher o pretendente dela. Então, vários príncipes iam pro lugar. E ele ficava mostrando todas as construções, como a filha dele era preciosa e tudo mais. Só que ela não se encantava com ninguém. Isso já estava acontecendo por um tempo. E ela sempre passeando, usando os melhores tecidos. Então, vendedores de tecidos, perfumes, joias, eles iam até o lugar para tentar ali, principalmente levar coisas para que ela comprasse, porque afinal de contas ela tinha muito dinheiro, e as pessoas que estavam ao redor também. Então, era como se todas as pessoas que morassem ao redor também fizesse parte aí de uma certa linhagem real, todo mundo tinha muito dinheiro. Então, automaticamente, as amigas dela eram todas muito ricas. Então, elas passeavam muito, iam até os mercados, os locais de venda e acabavam ali vendo tudo que tinha do bom e do melhor. E acontece que esse homem começou a segui-lo. Baba Balnath fazia diversas magias, principalmente para saber onde ela estava, então acabar encontrando com ela. E certa vez ele chegou a dizer que queria se casar com ela, que ele estava apaixonado e que eles estavam ali predestinados. E se ficassem juntos, aquele lugar teria salvação. Eu achei interessante assim essa parte. Parece que isso aí é contado um pouco ali na sociedade histórica da própria Índia. Então, vamos lá, vamos tentar aqui entender como foi aí essa proposta e também entender se de repente essa proposta não acabaria quebrando o que aquele primeiro mago teria dito sobre a cidade, que a cidade se acabaria. E Hastinavati não queria saber dele. Primeiro que ele era um cara que não tinha, ali não era um cara nobre, né, não era da nobreza, era vamos colocar aí um qualquer, fazer ali uns feitiços pro povo e ela não queria se envolver com esse tipo de gente. Ela estava recebendo ali os melhores pretendentes porque ela tinha uma beleza, assim, que era descrita como uma beleza fora do normal e talvez o pai quisesse que ela casasse o mais rápido possível, porque ele se sentia até mesmo um pouco incomodado em ter uma moça tão bonita dentro do seu palácio sem se casar. E ela era uma moça muito difícil ali de se convencer, ela não se convencia em casar com ninguém. E mesmo a gente pensando que 18 anos de idade ela era muito jovem, já era demais para ele. Então já tinha um tempo que ele estava levando pretendentes para ela e nada. Baba Balnath teria feito de tudo que ele conhecia relacionado à magia, até que ele decide partir pro tudo ou nada, vamos chamar assim. Ele decide fazer ali alguns acordos, vamos dizer assim, procurar ali outros magos para tentar uma magia de encantamento para ela. Seria ou fica comigo ou ninguém mais vai existir. Nem Hastinavati e também não ele. Então, se o feitiço não funcionasse, nenhum dos dois existiria. Como ele seguia a princesa em todos os lugares, ele percebeu o dia que ela saiu para comprar um perfume. Ela teria saído com as amigas e algumas servas também, e eles encontram um comerciante de perfume e ela escolhe então esse perfume. Só que acontece que rapidamente, quando ela escolhe o perfume, ele consegue fazer ali uma certa magia, passar despercebido e conseguir trocar o perfume pela poção que ele tinha feito. Se ela colocasse aquela poção em contato, tá? Em contato com a sua pele, ela acabaria se apaixonando por ele e não teria volta. Os dois ficariam juntos. Porém, quando ela estava saindo do lugar, conversando e retornando ali para o palácio, ela percebe que aquele perfume não era tão parecido com o perfume que ela tinha escolhido. E sabendo que ela estava sendo observada por um mago, que era conhecidamente um pouco perigoso, ela faz o seguinte, ela encontra uma pedra muito grande e ela arremessa o vidro de perfume nesse lugar. E a pedra basicamente fica ali amaldiçoada também, porque lembra, ele conseguiria, só que se desse errado, eles dois acabariam perdendo suas vidas. E o que aconteceu foi que uma única gota desse perfume acabou caindo no corpo dela, mais precisamente no seu tornozelo, muito próximo à sua tornozeleira. As indianas usam muitas tornozeleiras, o que eu acho super lindo. E as tornozeleiras delas, elas são sempre com muito ouro, muita prata, muita pedra preciosa e fazem um barulho quando a pessoa anda. Então, é um barulho muito ritmado, um barulho muito bonito.
e ela percebeu que tinha caído ali no pé dela. Ela tira rapidamente a tornozeleira, mas ela começa a se sentir muito mal. Por sua vez, a pedra, então, que teria recebido todo esse líquido, né, que nada mais era do que o feitiço desse mago, ela então se torna uma pedra, vamos colocar aí, perseguidora. Por quê? Muito próximo à pedra, escondido bem na direção da pedra, estava o mago, porque ele estava acompanhando essa passagem dela. Vai que de repente ela usava esse perfume no caminho, estava muito feliz com o perfume e usasse o perfume no caminho. A pedra começou a rolar e acabou, pum, passando por cima do mago. Enquanto o mago estava ali meio que agonizante, o que eu já acho um pouco estranho, porque uma pedra tão grande passando em cima de uma pessoa, não sei se dá muito tempo de agonizar, mas tudo bem, vamos seguir aqui a lenda. Ele teria dito que não sobraria pedra sobre pedra naquela cidade, que ninguém conseguiria mais viver naquela cidade. A princesa vai para casa e ela começa a se tornar uma pessoa reclusa, e desse dia em diante aí parece que ela também não aceitava muito facilmente pretendentes. E eu não consegui encontrar se algum dia ela chegou a se casar, porque não tem muito material falando aí sobre essa parte. Por isso que eu tô colocando tudo no campo da lenda, é claro, né? Se você tiver um bom livro indiano que conte essas histórias e um pouco mais sobre essas histórias da Índia, até mesmo históricos, coloque tudo que você conhecer, principalmente se você for professor de história ou um grande conhecedor da Índia, coloca que eu vou amar, tá? Saber tudo isso, principalmente sobre as lendas e as histórias de lá, que são muito boas, principalmente porque sempre envolve uma história de amor. Depois disso também, o pai dela, que era o neto, né, do Mansingh, ele começa a construir mais e mais coisa. E quem estava de olho nesse lugar eram os mongóis do norte. Os mongóis do norte começaram a perceber, quando eles passavam de muito longe, que aquele lugar era muito rico, provavelmente detinham muita riqueza, então eles começam a fazer um plano para tentar invadir o lugar. Isso seria a pior coisa que eles poderiam imaginar. E também estavam preparados para que isso não acontecesse. Isso desde a época do Mansingh, que foi quem fundou Bangar. Muito seguro que o lugar não seria atacado, uma vez que isso não aconteceu por muitos e muitos anos, quando os mongóis do norte entram na cidade de Bangar. E foi uma grande ação, lembrando, todo lugar era fortificado, com portões estratégicos, tudo ali totalmente estratégico para a segurança da pequena cidade ou ali da vila. Eles entram, conseguem fazer uma manobra, entrar no lugar e acabar com todo mundo que vivia naquele lugar, incluindo este descendente de Mansingh, o neto de Mansingh, que eu não encontrei o nome em lugar nenhum. Também era o pai de Hastinavati. Então todos ali acabam padecendo, mais ricos aos não tão ricos, porque ali eu acredito que gente com pouco dinheiro não tinha, e eles acabam saqueando tudo, levando tudo que era fácil de levar ali, eles acabam levando embora. E não é dito por quanto tempo eles permaneceram no lugar, mas é dito que as pessoas que ali perderam suas vidas não tinham os seus espíritos livres para poder ir embora e ficaram ali assombrando a cidade. Com o passar do tempo, as pessoas que tentaram ainda reconstruir, tentaram ficar no lugar, não se sentiam bem. Então eles fizeram o seguinte: com o passar dos anos, isso há mais de 200 anos, eles decidiram sair de vez dessa propriedade, né, que era uma propriedade bem grande, mas que hoje inclusive é até mesmo uma reserva, é bem protegida. Mas antes de tudo isso, os moradores eles decidiram colocar todas as coisas, talvez até alguns sobreviventes, colocar suas construções fora da fortificação, fora da cidade. Então hoje, nos dias de hoje, até os dias de hoje, a casa dessas pessoas é pro lado de fora da cidade de Bangar. Então eles projetaram ali para que as pessoas que queriam ficar, ficassem fora do que seria esse terreno que teria sido amaldiçoado. Então eles moram lá e, por incrível que pareça, eles têm telhados. Sim, porque as casas, de fato, do lugar não têm telhado. Claro, né, pode ter acontecido isso aí, pode ter sido uma lenda que veio com o tempo, afinal de contas, talvez aí tenha uma propensão maior do telhado ser mais frágil, a gente não sabe como essas casas foram construídas, e de repente isso aí fez com que os telhados caíssem, e por isso as pessoas encontram lugares sem telhados hoje. Só que parece que ainda é uma coisa muito passada, inclusive essas histórias aí que se passa para os filhos e tal, como algumas que a gente conhece aqui no Brasil. Então todos acreditam que esse lugar acabou virando uma cidade dos fantasmas e não uma cidade fantasma. Com o passar do tempo, diversas pessoas da própria Índia começaram a ouvir essa história, né? O que tinha acontecido, a maldição e tudo mais. Então, muitas pessoas que são consideradas ali santas, elas começaram a ir para esse lugar para fazer suas meditações, fazer todos os seus rituais ali, os seus ritos nesse lugar e morar nesse lugar. Então, basicamente, apenas ali sacerdotes, podemos chamar assim, né? Pessoas ali de alta espiritualidade ficam nesse lugar, porque reconhecem o peso do lugar, reconhecem que o lugar
é um lugar carregado e assim foi por muito tempo. O que acontece é que hoje eles precisam dividir esse lugar não apenas com os macacos, não apenas com muitos e muitos morcegos, mas também com os tigres. Isso também é uma coisa bem interessante, porque diz que tem uma questão toda entre esses homens, né, que são considerados de fato homens santos, e também esses animais. Parece que esses animais eles não se aproximam, e talvez aí tenha alguma coisa até mesmo em relação a barulhos, né? Pessoas que moram nos lugares, elas têm muito traquejo aí na hora de, né, lidar, né, com essas feras. Alguns aí são feras. Bom, e voltando aqui essa questão de ser um lugar assombrado, algumas pessoas na própria Índia sabiam que o lugar era assombrado porque visitavam o lugar. E o que eles mais ouviam, e eles ligam muito isso à princesa, a tal princesa que é tão dita, né, que é a Ratnavati, a aparição de uma mulher que é vista muitas e muitas vezes. Ela nunca é vista de corpo inteiro, mas ela tá sempre no forte ou até mesmo no próprio palácio. Em algumas vezes ela foi vista em outros lugares, e quando você tenta filmar, a única coisa que você vê é uma sombra escura. Procurei vídeos sobre essa sombra, não consegui encontrar em lugar nenhum. Então, né, se você conhece aí alguém que tenha esses vídeos, ou tem esse vídeo, ou viu em algum lugar, porque você é muito fã de lendas da Índia, pode comentar aqui embaixo, mas eu não consegui encontrar em lugar nenhum. Também é dito que ela, né, é ouvida também. Então você pode ver, você pode ouvir, que é um certo barulho como se fosse uma mulher indiana andando. Por que uma mulher indiana? Porque é muito característico o barulho de uma mulher indiana andando por causa da tornozeleira que balança. Então ela balança e faz aquele tilintar das pedrinhas que vão bater. Então conta-se que é possível ouvi-la. Inclusive, um desses magos tem um lugar, um local de descanso que eles acharam que seria justo colocar. Eu acredito que era do Balanat, que foi o primeiro ali, vamos colocar aí, o primeiro asceta que teria conversado com Monsim. Também existem algumas coisas ali que são um pouco perigosas, como de repente, assim, como se fossem grandes poços, mas gigantes, gigantes mesmo, com uma profundidade absurda. Então você fica imaginando o perigo também, que é você ficar andando por esse lugar. De fato, quando você olha hoje, né, todas as ruínas do lugar, que mesmo em ruínas parece o cenário ali do Indiana Jones, sei lá, Ilha dos Macacos, acho que é Indiana Jones que tem Ilha dos Macacos, mas é muito legal. Também dizem que é possível ver a imagem do que seria um mago, né, um mago que parece ainda circular pelo lugar, o Baba Baunat, que não era um mago assim tão bom. E também você se sente sempre observado. E aí, em relação a se sentir observado, a gente tem que pensar na quantidade de macacos que tem no lugar. E eles ficam por toda a extensão dessas ruínas, assim, dentro, né, de vários lugares. Também tem muito morcego. Então, talvez aí, principalmente os macacos, dê essa sensação de que você está sendo observado. Então, isso aí, para mim, é uma coisa aí muito simples da gente perceber. Só que acontece que depois que várias pessoas começaram a postar em suas redes sociais as coisas estranhas que aconteciam nesse lugar, principalmente estrangeiros, é por isso que para você, se você for estrangeiro, para você ir até o lugar, você precisa de uma permissão especial, não é qualquer um que entra nesse vale aí protegido. Esses turismos, né, considerados aí turismo do terror, começou a sair um pouco de controle e algumas pessoas começaram a se machucar, fazendo assim com que o lugar se tornasse um problema. Primeiro, existe a história de 3 jovens e todas acabam muito mal. E o que eles pensam é o seguinte: se você desrespeitar e você ficar durante a noite, tentar ficar durante a noite nesse lugar, alguma coisa muito ruim pode acontecer com você, com a sua memória ou até mesmo com a sua vida, caso você tenha visto alguma coisa. Então, como, né, pela lógica deles ali, é muito mais fácil você ver alguma coisa durante a noite, eles pensam que pessoas que desrespeitam essa regra, elas acabam depois sofrendo as consequências. Então, ficou até depois do horário, você vai sofrer as consequências. E aí nós temos algumas histórias relacionadas a pessoas que ficaram até mais tarde, aí de repente noite adentro, e que coisas muito ruins aconteceram. Se elas são verdadeiras ou não, mais uma vez, hoje elas serão, porque nós estamos contando uma lenda também, né? E não tem um carimbo científico. Hoje é dia da gente justamente fazer isso, né? Colocar a nossa cabeça aí para viajar, e vai criando também a teoria de vocês em relação a esses 2 magos, tá? Quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? 3 jovens que acabaram indo até o local, então tem 2 versões para essa história. A primeira versão seria um pouco impossível existir um carro, então paro e penso, isso aí deve ter acontecido ali entre os anos 50, 60, 70, mas ao mesmo tempo dizem que a forma que eles estavam iluminando era tocha e eles seriam estrangeiros. Acredito que talvez essa história seja mais nova, ou até mesmo ela nunca tenha acontecido e seja uma forma de
colocar na cabeça dos turistas que não é bom ficar até mais tarde, mas eu acredito que isso mais pelos perigos naturais. Você pode acabar caindo num poço ou até mesmo virando comida de tigre, por que não? A história segue da seguinte forma: esses 3 rapazes, eles queriam entrar no forte e também nesse tal palácio aí que é bem assombrado, dizem que é bem assombrado, e eles queriam tirar ali suas próprias conclusões, queriam investigar o lugar e teriam desrespeitado essa regra e entraram portando tochas, é assim que conta, né? Portando tochas, tenham ido de carro até o local, é por isso que eu acho meio estranho. Se você tem um carro, acho que você tem uma lanterna, mas tudo bem. Enfim, chegaram com as tochas e aconteceu o seguinte: eram 3 rapazes, um deles acabou caindo num daqueles buracos que eu falei pra você, que parecem poços de água muito, mas muito fundo ali. Ele acabou caindo, só que ele não veio a óbito. Ele ficou bem machucado e os amigos conseguiram tirar ele de lá. Parece que eles tinham levado, inclusive, cordas e alguns equipamentos porque eles iam passar a noite. Nesse momento, quando eles tiram e verificam que o amigo está muito machucado, eles decidem levá-lo ao hospital. Eles foram carregando esse rapaz até o carro. O que acontece é o seguinte: eles nunca chegaram até o hospital, porque eles acabaram sofrendo ali um acidente de carro no caminho e, enfim, os 3 acabaram sem vida. Então, dizem ali que você não pode romper essa regra. Também teve uma pessoa que acabou ficando com problemas ali de ordem de saúde mental ali, porque ele teria ficado até a noite, até ficar bem tarde, queria passar a noite no lugar e teria tentado filmar o que teria sido um fantasma que ele viu, e ele tinha certeza que era a princesa, porque ele viu algumas características ali que o fez lembrar da princesa. Mas lembrando, tá? Se esse lugar aprisiona espíritos, deve ter espírito aí de todas essas pessoas que acabaram nas mãos ali dos mongóis do norte. Então isso aí é muito seletivo, seria muito fácil aí ver só a princesa, né? Mas tudo bem. Esse rapaz ou a princesa tentou filmar e saiu essa coisa aí escura, né? E ele ficou com muito medo. E segundo o que ele conta, ele começou a escutar esse barulho, né? Um barulho que parecia andar de mulher, porque fazia aquele barulho da tornozeleira, e ele tentou fugir. Consegue chegar até um lugar e ser ali basicamente resgatado. A câmera ficou com eles ali, o pessoal recolheu a câmera dele, mas depois disso ele não falava coisa com coisa. Ele ficou muito ali mexido, talvez tenha passado um susto muito grande, não sabemos. Teve também um turista que disse isso durante o dia, que ele conseguiu ver um garoto que estava em uma casa que não tinha telhado. Então, ver pessoas também nas casas, né, como se fossem os moradores das casas que ficaram sem telhados, também parece que é uma coisa um pouco comum ali entre as pessoas que têm uma sensibilidade. Na Índia, eles acreditam que quem vai libertar aquele vale, quem vai libertar aquele lugar é a princesa Ratnavati, que vai reencarnar voltando para aquele lugar e libertando aquele lugar. Então, não necessariamente ela precisa voltar como uma mulher, ela não necessariamente precisa voltar com as mesmas características, mas seria dessa forma que ela conseguiria libertar aquele lugar, então, desse mago que teria, né, colocado essa maldição horrível aí em cima das pessoas que estavam lá e que acabaram ficando aprisionadas. Então, é o que eles acreditam ser a única forma do lugar se tornar de novo um lugar calmo e tranquilo. As histórias, elas vão se acumulando com o tempo, inclusive muitas pessoas que vão até o local, elas não retornam, e aí a gente tem que pensar também nas questões naturais, lembrando os tigres, os macacos, também tem a questão toda, né, dos morcegos. Ah, mas isso não pode acabar com uma pessoa. Tá bom, pode não acabar, mas tigre pode, né? E também tem a questão toda desses buracos aí super, né, fundos aí que a pessoa pode cair. Você tá andando no meio da noite, você não tá com a melhor da visibilidade ou quase nenhuma visibilidade. Então você tem que pensar muito bem quando você pensar em quebrar essa regra, como eu vi algumas pessoas quebrando para poder filmar o lugar e indo para o local à noite. O perigo de tudo isso, assim, é inimaginável você andar nesse lugar durante a noite. Acho que vocês deram uma olhada aí nas fotos que foram sendo passadas. Parece que eles davam tanta importância para o Balanat, que era esse primeiro asceta que teria conversado com Mansingh quando eles fundam a cidade de Bangar, que existe um local que seria o túmulo desse homem, tá? Eu vi pedra, não vi mais nada além de pedra, tá? Mas dizem que ali é o túmulo dele. Então, se você já foi para Bangar, porque parece que se você viaja para a Índia, automaticamente você quer ir para Bangar, não fica muito longe de Delhi, então, né, talvez ali facilite um pouco. E você conhece mais sobre essa história, foi até o lugar, porque eu acredito que ir até o lugar faz você ter ainda mais contato com mais histórias, pessoas que vão contando, porque diferente do que você pensa, não é um lugar abandonado não, tá? É cheio de gente durante o dia, o pessoal vai para lá com as famílias e tal, fazem música, fazem dança,
Não sei se isso é um tipo ali de ritual, alguma coisa para apaziguar espíritos. O que eu sei é que tinha muita gente ali frequentando, muitos indianos, muitos estrangeiros. Se você tiver uma mordida de macaco, é bem complicado, tá? Primeiro que você não sabe se você vai ficar com o pedaço ali que ele pode tentar arrancar de você, e também tem as doenças que você pode ali conseguir. E a quantidade de injeções e de todo o tratamento que você vai ter que fazer por causa das bactérias que podem ser passadas aí, tanto pelos macacos como pelos morcegos. Dizem que todo lugar ele tem cheiro de cocô de morcego. Eu sinceramente não sei que cheiro tem cocô de morcego, nunca fui num lugar assim que eu tenho muito, mas muito medo de morcego mesmo. Não teria problema com os macacos, talvez nem com os tigres, mas com os morcegos eu tenho. E eu tenho que dizer pra vocês que eu achei essa história linda, eu achei muito bonita, eu achei o lugar muito bonito, eu achei toda a história muito bonita. E mesmo se essas pessoas não existirem, é uma lenda linda, é um lugar lindo com uma lenda linda. E eu fico pensando, nós hoje, né, se simplesmente desaparecêssemos, o que ficaria? Que lenda bonita ficaria? Que história bonita ficaria? Que monumento bonito ficaria? Muito sinceramente, um monte de caixa destruída, quadrada e sem graça, né? Ficaria para trás, enfim, muito e muito lixo. Essa história de um lugar na Índia medieval, que tem todas essas histórias ricas aí. Agora, se os nomes não são esses e tal, peguei 3 fontes diferentes para tentar comparar. Uma delas tinha um nome diferente, então acredito que, né, eu tô aí pelo menos aí por dentro um pouco dessa história, mas caso você tenha aí de repente mais histórias ou até mais histórias sobre Bangar, manda pra mim que eu vou gostar bastante. Quem sabe a gente faz um compiladão de histórias da Índia ainda para esse mês. Eu gostei muito de contar essa história para vocês, espero também que vocês tenham gostado. Coloque aqui nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso e qual seria a sua história para essas lendas, essas 2 lendas aí desses 2 magos, né, desses 2 ascetas, não sei, desses 2 magos, o mago da fundação, né, de Bangar, e o mago, vamos colocar aí, do final de Bangar, né, esses 2 magos aí, um mago protetor e o outro apaixonado do jeito totalmente errado, assim como é conhecido o lugar, tá, pelos motivos errados, porque o lugar é muito bonito, então você pode contar aí qual é a sua versão da história ou do que você mais gostou dessa história, e se você já visitou essa história, que eu vou gostar bastante de saber. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, super beijo e até o próximo vídeo.